Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Simbora, meus amigos, para trazer mais um vídeo para vocês aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista com quase 30 anos de profissão, com passagens por emissoras de rádio, televisão, jornal impresso. Trabalhei no interior de Minas, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, trabalhei em Brasília e também na capital de Minas, Belo Horizonte. Vamos embora então, peço para você que não é inscrito ainda, para fazer a sua inscrição, ativar o sino para receber as notificações e a todos vocês, por favor, deixem o seu like, deixem o seu comentário e também compartilhem este vídeo com outros tricolores. Pessoal, vamos lá então? Nesse vídeo eu vou falar sobre a renovação de contrato de 3 jogadores. O Fluminense anunciou 3 renovações de uma só vez de contrato de jogadores para até o final de 2025, eu vou explicar tudo para vocês. Vou trazer também nesse vídeo o jogador que o Fluminense pretende comprar em definitivo. O Fluminense já avisou o clube dono do passe que vai adquirir o atleta. Temos também prejuízo na estreia do Fluminense no Maracanã na temporada e ainda a preparação para o jogo contra o Madureira no final de semana. Vamos lá então, começando com o assunto das renovações de contrato, porque o Fluminense anunciou que prorrogou, o contrato de 3 atletas. Todos tinham um contrato terminando em dezembro de 2024 e o Fluminense estendeu esses contratos até dezembro de 2025. Eu falo do Calegari, lateral direito, e do Martinelli, que são 2 jogadores hoje titulares. O Calegari, pelo que jogou na estreia, pelo que o Jorge não jogou na partida do Maracanã, o Calegari sai na frente, por enquanto, pelo menos, na disputa pela lateral esquerda. A não ser que o Jorge evolua fisicamente, evolua tecnicamente, e aí sim ele possa se tornar titular. Hoje, pelo que os dois apresentaram nos 2 jogos, cada um apresentou em um jogo, eu suponho que o Calegari esteja um passo à frente, ou 2 passos à frente do Jorge. De qualquer forma, são 2 titulares nesse momento do Fluminense, Calegari e Martinelli, ambos com contrato renovado. A gente lembra que o Calegari recentemente teve o nome dele ligado a clubes do exterior e o Martinelli, O Martinelli teve o nome dele ligado a clubes do exterior e o Calegari teve o nome dele quase para fechar o negócio com o Goiás. Depois ele ficou aguardando uma proposta da Udinese que não se concretizou e os 2 então permanecendo no Fluminense por mais tempo, pelo menos por enquanto, e também tiveram um aumento salarial. O outro jogador que o Fluminense renovou é um jogador da base, o lateral direito Johnny, jogador de muito futuro, provavelmente, vai ser um jogador que vai performar e o Fluminense optou por renovar o contrato dele, que terminava em dezembro de 2024 até dezembro de 2025, o Johnny, que foi um dos destaques do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, apesar do desempenho do time, de uma forma geral, não ter sido satisfatório. O Fluminense foi eliminado logo na terceira fase desta competição. Todos esses 3 jogadores, além de terem tido o contrato ampliado, também receberam um aumento salarial. Vamos falar então agora sobre um jogador que o Fluminense já avisou ao clube dono do passe que vai exercer a opção de compra. Estamos falando do volante Freitas, que também foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive marcou um gol na eliminação diante do Goiás, aliás, um golaço, numa jogada de escanteio curto, ele entra driblando todo mundo, chuta rasteiro, faz o gol do Fluminense. O Freitas pertence ao Atlético Cearense e o Fluminense vai pagar R$300 mil pelo passe do jogador. Para adquirir o jogador em definitivo, o Fluminense agora tem 30 dias para exercer esse pagamento, para efetuar esse pagamento. Essa informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Vitor Lessa, do canal do Lessa no YouTube. Meus amigos do canal Ligados no Flu, então, falar sobre o prejuízo que o Fluminense teve no jogo contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, na vitória por 1-0 na última terça-feira. Apesar do público ter sido de 22 mil presentes no estádio, o tricolor acabou amargando um prejuízo de R$330 mil, é isso mesmo. A renda do jogo até que não foi baixa, a renda do jogo foi de R$549 mil. O problema é que as despesas chegaram a R$880 mil. Com isso, o prejuízo do Fluminense, R$330 mil. E aí o torcedor se pergunta, mas
Como, né? Que despesa tão alta foi essa? Quase R$1 milhão, né? De despesa do Maracanã. Só com despesa operacional do estádio e aluguel do Maracanã, a despesa foi de R$573 mil, ou seja, para jogar no Maracanã, só para jogar no Maracanã, com despesa operacional e aluguel do estádio, o Fluminense gastou mais do que arrecadou. E aí entram outras despesas, como taxa de federação, a taxa de arbitragem, ingressos promocionais, camarote, INSS e várias outras despesas. Com isso, R$880 mil a despesa para o Fluminense jogar no Maracanã. E aí fica aquela pergunta, né? Como que o Fluminense é um dos administradores hoje do Maracanã, ao lado do Flamengo, e paga tão alto para jogar no estádio? É aí que entra o argumento de muitos tricolores de que o Fluminense deveria investir na reforma do Estádio das Laranjeiras. Seria justamente para jogar uma partida como essa, contra o Nova Iguaçu. Tudo bem, o jogo teve 22 mil pessoas, ok. Mas, se você joga no Estádio das Laranjeiras, que venha a ser reformado para receber lá 12, 15 mil torcedores, mesmo que você não tenha 20, do que adianta você ter 22 mil torcedores e ter R$330 mil de prejuízo? Se você reforma as Laranjeiras e põe lá 12, 15 mil pessoas, você não vai ter prejuízo, o estádio é seu, você não tem que pagar aluguel, não é? Então, e outra, existem talvez outras opções para o Fluminense jogar. Quando o Fluminense jogava, por exemplo, em Edson Passo, eu acho que era muito bacana e eu acho que gerava ali um clima de caldeirão pro adversário. Era realmente, eu, Rodrigo, se você não concorda, tudo bem. Eu, Rodrigo, acho que para esses jogos do Campeonato Carioca, contra os clubes de menor investimento, eu acho que o ideal era jogar, por exemplo, em Edson Passos, na Ilha do Governador. A Ilha do Governador está sendo reformada, vai ficar bonita, né? Então, seria uma outra opção para o Fluminense. Mas, para mim, a melhor opção continuaria sendo a reforma do Estádio das Laranjeiras. Então, essa é a minha opinião. Se você tem outra opinião diferente, deixa aí o seu comentário, ok? Mas é isso, prejuízo grande aí para o Fluminense já no começo do ano de 2023. Vamos falar então agora sobre o jogo do Fluminense contra o Madureira no domingo em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, na Grande Vitória, quando o técnico Fernando Diniz deve voltar com os titulares para esse jogo. Diniz optou por escalar o time todo reserva na partida contra o Nova Iguaçu por questões físicas. Ele acredita que a carga de treinamento durante os últimos dias foi muito intensa, então ele achou por bem poupar os titulares e agora contra o Madureira ele deve retornar com o time titular. Porém, na outra quarta-feira o Fluminense já tem jogo de novo, desta vez no Maracanã contra o Boa Vista. E aí, o que eu vou dizer agora não é uma informação, é uma opinião. Eu acredito que o Diniz vai de novo poupar, pode de novo poupar o time. A não ser que, nos próximos dias, ele diminua a carga de atividade física. Porque no outro final de semana, um final de semana após o jogo contra o Madureira, o Fluminense tem o clássico contra o Botafogo. Então, se o Diniz mantiver esse pensamento de poupar os jogadores por causa da carga excessiva, né, de treinos, é bem provável que ele coloque o time titular contra o Madureira, poupe contra o Boa Vista e volte a colocar os titulares contra o Botafogo. Mas, como eu disse, essa não é uma informação, essa é uma opinião. Vamos aguardar então para saber quem o Fluminense, quais jogadores o Diniz vai mandar a campo, né, nos próximos jogos. O mais provável é que já contra o Madureira volte a ser o time titular. O jogo é às 6 horas da tarde, os ingressos estão à venda e o Fluminense, que não joga há muito tempo em Cariacica, espera contar com a presença do torcedor de toda a região. Meus amigos, obrigado mais uma vez pela participação, até a próxima, um grande abraço e tamo junto.